Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ronald e esse é o canal Ronald Play. Hoje iremos falar sobre regência verbal. Mas antes de começarmos a falar sobre regência verbal, já vai se inscrevendo no canal, porque ao mesmo tempo que tu se inscreves, tu ajuda também a outras pessoas que querem aprender e apoias ao projeto Casa Portuguesa. Vamos lá. Quando eu falo de regência verbal, eu estou falando, gente, da relação de dependência que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Vejam bem, eu estou falando da relação de dependência que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Então, isso é regência verbal. Resumindo para vocês, relação de dependência do verbo com o seu complemento. Exemplo, os amigos necessitam de apoio. Quem necessita, necessita de algo. Percebam que o verbo pede um complemento. Então, o verbo tem essa dependência desse complemento. Então, isso é a regência verbal. É analisar a dependência do verbo para com o seu complemento. Ou seja, analisa a dependência do verbo a um complemento. Vamos seguir. Então, esse verbo que pede complemento, esse termo que pede complemento, no caso, o verbo, porque estamos tratando de regência verbal, eu chamo de termo regente, que é aquilo que pede o complemento, é o verbo que está pedindo o complemento, termo regente. Ao complemento, eu dou o nome de termo regido. Então, é simples. Recapitulando com vocês. Regência verbal, eu vou analisar a dependência do verbo com o complemento. A gente vai analisar a dependência do verbo para com o complemento. O termo regente é tudo aquilo que pede complemento, ou seja, o verbo, quando pede complemento, eu chamo de termo regente. O termo regido, ou seja, o complemento, tá? É aquilo que está complementando o sentido do verbo. Esse, por sua vez, termo regente. Olha o exemplo. Assistimos a um filme interessante. Quem assiste, assiste a. Olha aqui a preposição. Assistimos a um filme interessante. Ele visou o alvo na hora do crime. Quem visa, visa algo. Ele visou o alvo. Eu tenho aqui um filme aqui como termo regido, e assistimos aqui como termo regente. Eu tenho visou aqui como termo regente e tenho alvo como termo regido. Por quê, professor? Porque esses termos aqui em azul eu chamo de termos regentes, termos que estão pedindo um complemento. Esses termos aqui em vermelho eu chamo de termos regidos, porque são os complementos solicitados pelo verbo. Aí temos aqui alguns verbos e suas regências. E aí tem verbos que apresentam regências diferentes. Professor, como assim? Verbos que pedem preposição e verbos que não pedem. Então, a regência, consequentemente, muda. Tá bem? E, no caso, o significado mediante essa regência muda. Exemplo, aspirar e aspirar a. Quando tiver sem preposição, esse verbo vai ser verbo transitivo direto e vai ter o sentido, o valor semântico de cheirar. Olha o exemplo. Aspiraram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume. Repetindo, aspiraram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume. Cheiraram as fragrâncias. Então, o verbo aspirar, sem preposição, tem sentido, valor semântico de cheirar. Quando esse mesmo verbo tiver preposição, ele passa a ser um verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo indireto vai ter o valor semântico de ter por objetivo, pretender. Exemplo, aspiraram a cargos melhores na empresa. Ter tem por objetivo, pretende chegar a. Aspiraram a. Ter por objetivo, pretender. O verbo aspirar, quando tiver preposição, vai ter sentido de ter por objetivo ou pretender. Sem preposição,
ele tem sentido, valor semântico de cheirar. Logo, percebam que a regência desse verbo, em um caso, pede preposição, no outro, não. Eu tenho também o verbo assistir, que eu posso assistir ou assistir a. Então, a gente vê, sem preposição, esse verbo é um verbo transitivo direto. Vai ter valor semântico, vai ter sentido de ajudar, auxiliar. O enfermeiro assistiu o médico durante a cirurgia. O enfermeiro auxiliou, o enfermeiro ajudou o médico durante a cirurgia. Quando esse verbo tiver preposição, quando ele pedir um complemento por meio de preposição, ele vai ter o sentido de ver, presenciar, acompanhar. Olha o exemplo. Nós já assistimos a esse filme várias vezes. Gostamos muito. Nós já assistimos assistimos ao. Assistiu o médico, ou seja, auxiliou. No exemplo de baixo aqui eu tenho assistimos já no sentido de ver, presenciar, acompanhar. Ok? O verbo custar, sem preposição, ele é transitivo direto. Lembre-se sempre, gente, todo verbo que estiver sem preposição, ele vai ser transitivo direto. Quando ele possuir preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Consequentemente, o seu valor semântico muda em alguns casos. Olha aqui mais um exemplo. Custar, sem preposição, transitivo direto. Sentido, ter valor. Aquela roupa custou muito caro. Percebam que custou não pediu complemento por meio de uma preposição. Logo, é um verbo transitivo direto. Com preposição, esse verbo, por sua vez, ele é transitivo indireto. Olha o exemplo. Ser custoso a alguém. Custar com preposição é no sentido de ser custoso a alguém. Olha o exemplo. Custou ao jovem abrir mão do seu desejo. Então, vejam, o verbo custar sem preposição, ele tem ter valor, sentido de ter valor. O sentido dele é de ter valor. Com preposição, passa a ideia de ser custoso a alguém. Professor, como é que eu vou como é que eu vou reconhecer que o verbo pede preposição ou não? Gente, olha a entonação, Custou ao, não digo custou jovem, custou ao jovem. Aquela roupa custou muito caro. Eu não digo aquela roupa custou ao muito caro ou a muito caro. Ok? O verbo implicar e implicar com. Mesma regra. Verbos que pedem preposição, eles são verbos transitivos indiretos. Quando o verbo não pede preposição, ele é verbo transitivo direto. Primeiro caso, sem preposição, ele vai ter valor semântico, sentido de ter consequências. Exemplo, o cancelamento do cartão implicará uma multa. Esse termo, uma multa aí, é a ideia de terá consequências. Não pede preposição. No exemplo 2, com preposição, ou seja, ele passa a ser verbo transitivo indireto, tem valor semântico de irritar, provocar, antipatizar. As crianças viviam implicando com o mais novo. As crianças viviam irritando o mais novo, provocando o mais novo. As crianças. Então, vejam, esse sentido, quando tiver sentido de irritar, provocar e antipatizar, o verbo pede preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Nos deparamos agora com o verbo informar e informar a. Professor, tem um método mais fácil de conhecer o valor, a construção do verbo. O verbo pede um complemento. Ok, todo verbo pede um complemento, salvo os verbos intransitivos que eu falo já dele. Então, verbos pede complemento. Esse complemento se apresenta por meio de uma preposição ou sem preposição? Atenta ao valor semântico desse verbo quando ele estiver com e sem preposição. No caso do verbo informar e informar a, informa-se algo a alguém, informa-se algo a alguém.
Portanto, o verbo vai ser o quê? Bitransitivo. Professor, bitransitivo? Sim. Transitivo direto e indireto ali. Vai ter duas transitividades, a direta e a indireta ao mesmo tempo. Pedindo o quê? Dois complementos. Olha o exemplo. Informei o episódio. Informei o episódio. Percebam que depois do verbo informar, não tem preposição. Então, aqui eu tenho um objeto direto, informei o episódio, e aqui eu tenho uma preposição. Então, esse termo regido aqui é um objeto indireto. Lembrem-se, o complemento de um verbo, seja ele objeto direto ou indireto, eu chamo de termo regido. O termo que pede complemento, eu chamo de termo regente. No caso do verbo informar, eu tenho aí ele sendo bitransitivo, apresentando aí duas regências. A regência aqui, no caso, como objeto direto, e a regência como objeto indireto. Vamos simplificar. Informei, quem informa, informou o quê? O objeto, informou algo. Quem informa algo a alguém. Olha a preposição aqui. A gerente. Olha aqui. Informei o episódio a gerente. Episódio, objeto direto. A gerente, no caso, gerente ali, objeto indireto. Vamos seguir. O verbo visar. Nos deparamos agora com o verbo visar. Sem preposição, a mesma coisa. Sem preposição, gente, ele vai ser transitivo direto. Vai ter valor semântico de quê, professor? Olhar, avistar, assinar. Exemplo, o caçador visou o alvo. O cliente visou o cheque. O cliente assinou o cheque. O caçador visou o alvo. O caçador avistou o alvo. Quando isso acontecer, ele vai ser verbo transitivo direto, não pede preposição. Com preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por sua vez, pede preposição, pede complemento por meio de uma preposição. Olha o exemplo. Vai ter valor semântico de ter por objetivo, pretender. Elas visaram ao cargo mais alto da empresa. Elas visaram, quem visa a algo. Olha aí a preposição sendo pedida. Visaram a, no caso, visaram ao cargo mais alto da empresa. Esse ao aqui é uma preposição. Esse cargo mais alto da empresa passa a ser um termo regido, logo é um objeto indireto. Atenção! Não se deve dar o mesmo complemento a palavras de regências diferentes. Muito bom isso. Gente, olha bem. Não devo dar o mesmo complemento a palavras de regências diferentes. Eu falo, entrou e saiu da sala. Isso na linguagem do cotidiano, do dia a dia. Entrou e saiu da sala. Quem entra, entra em. Quem sai, sai de. Então, o correto teria que ser o quê? Entrou na sala e saiu dela. Entrou na sala e saiu dela. Assisti e gostei do filme. Geralmente a gente está em casa e vai falando, você assistiu o filme? Sim, assisti e gostei do filme. Só que eu tenho que dizer assisti ao filme e gostei dele. Porque eu tenho aí dois verbos, no caso aí, que pedem complementos diferentes, porque a regência é feita com um complemento diferente. Então, não posso usar aí um mesmo complemento para a regência de dois verbos. Só lembrando, os verbos intransitivos que não pedem complemento, que já são dotados de sentido completo, eles não precisam de complemento para ter sentido, eles não apresentam aí, a regência centraliza-se no próprio verbo, porque o sentido é feito no próprio verbo. Então, ele não vai pedir complemento, então não apresenta uma regência verbal, tá? Porque não pede complemento. Já os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos apresentam aí o caso de regência verbal. Por quê, professor? Só apresenta caso de regência verbal aquele verbo que pede complemento. Gente, outro exemplo também muito interessante é o aluno vou no banheiro. Quem vai, vai ao. Vou ao banheiro, ok? Vou à escola, vou ao banheiro,
vou ao meu quarto, certo? E vamos para os exemplos do dia a dia. Você só assiste a Gilda na Eletromídia, o seu canal de rua. Perceba que quem assiste no sentido de ver, assiste a. Olha aqui, assiste a Gilda. Olha aqui, regência verbal nas propagandas, nos anúncios publicitários. Para a dengue ter fim, só tem um jeito: acabar com a água parada toda semana. Quem acaba, acaba com. Olha aqui a preposição. Um verbo transitivo indireto, uma preposição, e aqui está o termo regido, né? O objeto indireto. Eu tenho acabar, termo regente, com preposição, e aqui eu tenho o termo regido, ou posso chamar também de objeto indireto. Parabéns à Prefeitura de Sorocaba aí por ter feito esse anúncio publicitário. Vamos acabar com o mosquito, com a dengue. Aí, gente, você saiu para uma balada. Você chega para o seu pai, voltando da balada, e diz: aí, nos metemos, eu e meus amigos, nós nos metemos em uma confusão. Seu pai prontamente diz: e aí, filho, você bateu em todos os colegas, em todos que estavam ali envolvidos na confusão? Você, muito correto, não gosta de confusão, diz: nada, pai, nós chamamos a polícia. Olha aqui o verbo chamar, termo regente, preposição, polícia, termo regido, porque quem chama, chama a alguém. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e tenham entendido, tá? Deixe os comentários, dá o like de vocês, é muito importante para o crescimento do nosso canal. De antemão, gente, nos vemos na próxima aula com mais dicas de língua portuguesa. Vivam a vida, sejam felizes, porque a vida sempre, sempre, hoje e sempre, será uma festa, tá? Um abraço para vocês, fiquem na paz sempre. Tchau, tchau.